Oi, gente, como estão? Hoje nós vamos ter um papo diferente, certo? Nós vamos ter um papo diferente, porque o canal aqui é de dar dicas, né? E eu dou dica de palavra também. Fala uma palavra, né? Se a pessoa quiser. Às vezes tem como me explicar algo que eu possa, né? Eu sou professora, né? Sou pedagoga, né? Se eu puder explicar, eu explico, porque aí, no caso, eu fiz um curso, né? Que engloba várias coisas, né? Mas hoje eu quero falar sobre algo relacionado à economia, né? Não tenho curso nenhum, mas tenho algo que vale mais que um curso. É a experiência. Logo no início do canal eu contei algumas coisas, né? Algumas experiências, mas hoje eu quero ajudar você, né? Em algo. É normal, gente, durante a nossa vida, a gente acumular coisas. A gente vai comprar uma coisa, comprar outra. Gente, vocês acreditam? Eu falei até no vídeo, logo no início do canal, que eu sentia dificuldade, eu queria ajudar as pessoas. Então as pessoas vinham assim, compre isso a mim. Aí meu Deus, eu ficava com dó, né? Queria ajudar de uma certa forma, comprava coisas sem necessidade para a minha vida. Talvez eu precise, né? Aí o que é que eu fiz, né? Para não ficar tão com peso na consciência. Eu organizei uma caixa, coloquei em cima do meu guarda-roupa e tudo que eu comprava, que eu via que não dava certo para mim, foi só para ajudar alguém, aí eu colocava dentro daquela caixa. Na primeira oportunidade, quando eu ia para o aniversário, eu não me preocupava em ficar aperreada com coisa de aniversário. Porque quando eu ia para o aniversário, eu tirava a caixinha, olhava e via o que combinava para aquela pessoa. Então, para mim foi bom, né? Até aí eu não tinha filhos, eu não tinha família, né? Então, tudo bem. Na família minha, assim, né? Que saiu do meu ventre, né? Nem me uni a alguém. Tudo bem. E depois casei, tive meus filhos e a gente vai acumulando coisas, né? Eu me acho muito básica. Eu acho básica, né? Gente, mas chegou, né? A gente chega num determinado tempo da nossa vida que a gente vê que aí eu me aposentei, né? Tenho outro ofício, faço outras coisas e gosto também de passar dicas, né? Quando foi, eu tô tava me sentindo um pouco incomodada, né? Me sentindo um pouco incomodada porque eu tô querendo fazer uma reforma geral na minha casa, né? Então, e às vezes muita coisa, né? Coisas que não são coisas supérfluas, gente. Deixa eu deixar bem claro, não são coisas supérfluas, são coisas que eu prefiro, às vezes, uma coisa que eu vou usar uma vez, aí eu acho que eu vou pedir emprestado a um vizinho, mas aí na hora eu paro e disse, se isso quebrar na minha mão, aí eu freio. Eu freio e às vezes vou comprar só. Aí eu disse, se eu precisei uma vez, talvez eu vá precisar outra e nunca preciso. Dizem que já foi constatado que se uma pessoa passa 3 meses sem usar algo, é porque ela não vai precisar. Não faz diferença para a vida dela. Talvez até um dia ela precise, mas não é né? E eu analisei muito isto que eu li, eu ouvi alguém dizer, acho que eu analisei muito antes de chegar a essa conclusão e trazer essa dica para você, né? Palavras quase, acho que são sinônimas. Desapegue, destralhe, faça uma limpeza. Então são expressões, gente, que a gente vai vendo que é importantíssimo. A gente fica leve, certo? E eu decidi, final do ano, o meu final de ano mesmo, na prática, começa em novembro. 1º de novembro começa. Eu começo aquele clima de final, né? E quando chegou na última semana,
eu dando uma geral para o fim do ano, né? Em si, de fato, né? A última semana de dezembro de 2025, eu comecei a dizer, eu vou fazer. Eu já tinha feito até um grupo de Destralhe. O nome do grupo é Destralhe. Entendeu? Destralhe. Mas as pessoas não gostam. A maioria saiu. Por quê? Porque realmente é difícil, gente. Tem gente que, fulano é acumulador, mas não é, porque é muito difícil. Sabe por quê? Porque as coisas que a gente tem foram conquistadas, pelo menos as minhas, acordando cedo. Esses dias eu também li uma coisa que eu disse, li não, eu ouvi, vendo um vídeo e tinha mensagem, né? A pessoa falando. E dizia assim, cuidado quando alguém chega perto de você e diz assim, você teve sorte. Gente, quem tem sorte é aquela pessoa que já nasceu num berço de ouro, já nasceu numa família abastada, uma família rica. Essa pessoa teve sorte, dada por Deus, claro, que tudo vem dele, é pra ele e por ele. E a gente não tem que ter inveja, não. Né? Eu acho que não vai dar tempo, mas quem quiser saber, coloca aí, eu quero saber da sua história. Porque eu contei aí no início, mas tem gente que não gosta de procurar. Contei como foi minha história. Eu contei já como foi minha história. Por isso que eu digo essas palavras que eu estou ouvindo agora. Tem vezes que a gente vê, lê, ouve, né? Ouve não, escuta. Que ouvir é uma coisa, escutar é outra. Então, quem quiser saber coisas que eu tenho experiência, eu posso passar. Bom, mas voltando aqui para ser objetiva... Então, nesse vídeo eu dizia que nada de sorte. Essas pessoas que dizem isso, tenha cuidado com essas pessoas que pode ser que ela esteja diminuindo o valor do seu trabalho. Sabe por quê? Porque tudo que a gente tem, pelo menos, foi o que eu conquistei. Então, é muito complicado de estralhar, tirar. Só que, o que é que eu tive a ideia? Vou ser bem objetiva. A ideia que eu tive foi de primeira mão. No meu status né, não vou botar aqui, até porque eu não vou gastar para mandar, e lá vai mais, né, que a gente tem que abater. Então, eu coloquei no meu status do meu WhatsApp, todo dia eu fiz tipo uma loja. Então, eu posto, sair ajeitando as coisas, aproveitando e tirando as fotos, e posto todo dia. Porque vai ficar as fotos, né? Gente, isso foi maravilhoso. Aí tem muitas... as pessoas não entendem. Desapego não é bazar. Bazar, normalmente, você vende só para não dizer que deu. Mas o desapego, não. Por isso que a palavra desapego é difícil. E são coisas de valor. Então, eu coloquei muitas coisas, gente. E graças a Deus as pessoas me conhecem. E estou destralhando. Por quê? Porque... não é uma coisa que não está sendo útil para mim. Não é velha. Tem coisa que eu nunca nem tiquei. Fica ali só de enfeite. Então, vamos destralhar. Você vai ver que você vai se sentir leve. Isso pode ser qualquer coisa. Semijoia, o que for, gente. Certo? Então, aí, duas colegas minhas diretamente, né, eu tinha vergonha de fazer isso, mas estou fazendo. Sabe por quê? Porque... gente, o dinheiro foi seu, você comprou. Não tenha vergonha, não. Né? Vá, distrai. Se você não quer, tem vergonha, não quer realmente, dê para alguém. O que não pode, gente, é a gente ficar com tanta coisa perto da gente. Né? Até o ar fica pesado. Então, seja feliz. Né? Você tira aquilo dali... faz uma reserva daquele dinheirinho, vai fazendo uma poupancinha ali, guardando. E depois você pode comprar algo até mais, né, realmente que você vai usufruir. Pode ser até uma viagem, um passeio, algo que você vai usufruir. Certo? Não tenha vergonha, não. As pessoas não têm vergonha de fazer coisas escandalosas, né? E até às vezes, como a gente está vendo aí o que está acontecendo, então, seja feliz, né? E quem quiser saber da minha história, porque eu digo que hoje eu posso falar, né? Falar. Porque a palavra que a gente, com a experiência que a gente tem, a gente fala e realmente é a verdade.
certo? Então, espero que você seja feliz e saiba que Deus tem sempre o melhor para você, né? Às vezes você está se esforçando no jeito, mas Deus, Ele vai lhe abençoar. Quantas vezes pessoas foram usadas para abençoar a minha vida, né? Eu não precisei pedir, não. Esses dias aconteceu uma coisa, agora eu vou ter que contar isso, porque foi maravilhoso, e a gente tem que contar testemunho. Ainda continua aquele negócio, né, que eu tô batendo desde o outro vídeo anterior, eu falei um pouquinho, acho que falei já nesse, que você se ajeitar todinha e não der certo, alguém marcou alguma coisa, não fique chateada. Claro que é cansativo, você, né, teve seu tempo, você deixou de fazer outra coisa, mas não fique. Agradeça a Deus, porque com certeza foi um livramento. E eu quero só contar isso aqui, né, eu marquei, né, o oftalmologista e voltei, vim da academia, já vim por lá. Quando cheguei lá, aí a moça disse assim, meu amor, não, ele não vem. Eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, porque ela não me avisou? Isso aqui foi tudo aqui mentalmente, eu pensei rapidamente. Por que ela não me avisou? Eu poderia eu teria outra coisa para fazer, que eu fui fazer no outro dia. Aí, tá, tudo bem, vim embora, né? Quando foi no outro dia, fui resolver minhas coisas e no caminho lembrei que existia outro local, que eu nunca tinha entrado, que fazia, né, especialidade só para visão. Eu entrei, era o mesmo preço, paguei, fui atendida. E eu quero te dizer que Deus sempre tem o melhor. Olhe, eu aguardo coisas, promessas que eu sei que vão acontecer na minha vida. Porque existe gente maravilhosa, gente. Né? As coisas não caem do céu, não, mas Deus usa pessoas para nos abençoar. E este médico foi usado, eu amei. E ele poderia, né? Uma coisa particular, normalmente se entende que a pessoa pode comprar. Terminou, conversamos, né? Eu estava com inflamação na vista e já ia aproveitar para fazer. Só que eu não fiz por causa da inflamação, tratei e agora essa semana vou fazer, né, o meu exame mesmo, porque eu tenho retorno, né? Aí eu tenho direito. Sabe o que é que o médico... Aí olhou assim para mim, abriu uma gaveta e disse, eita, hoje é seu dia de sorte. Aí eu pensei assim, meu Deus é a própria sorte, né? Que é o Criador. Aí ele disse, você não precisa comprar os colírios, aqui tem os colírios, né? Passou os colírios para mim, gente. Depois eu fui saber, eu ia gastar uma quantia quase o mesmo, o colírio ia dar, os dois colírios ia totalizar quase o valor da minha consulta. Olha aí, Deus, eu nem tinha, depois eu contando esse testemunho em um local, aí o rapaz falou pro outro, eu fiquei lendo labialmente, e eu vi quando ele disse, olha aí, olha, se eu tivesse feito maior bagunça, né, tivesse me alterado com a pessoa lá, né, que me atendeu, a atendente, não, Deus me abençoou. Espere, eu tenho tanta promessa de Deus, eu já fui tão abençoada na vida e sei que Deus ainda vai usar muita gente para me abençoar, porque tem gente que diz, não é que as coisas vão cair do céu, não, é porque Deus, na palavra de Deus diz que Deus tira, Deus usa quem tem para dar, quem não tem. Então, se tem algo que eu não possa, realmente, com o meu salário não dar, eu sei que Deus vai usar pessoas. Olha como, né? Olha como usou esse médico, né? Ia ser um pouco complicado, porque eu sou aposentada. Mas Deus é bondoso. Então, espera tão somente no Senhor. E Ele fará. E veja a questão aí do destralhe, né, do desapego. Você vai ver que você vai se sentir leve. E você vai ser muito mais abençoada. Ou desapegue vendendo, que também não é desonra. Não fique com vergonha. Ou desapegue dando. Ou desapegue fazendo qualquer coisa. Mas seja feliz, certo? Porque para o novo entrar, aquele que está entulhado tem que sair, certo? Um beijo, eu te amo e Deus é bom.